Está no ar mais um episódio do A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora você acompanha esse episódio na tela da TV Antena 10, mas você já sabe, você também pode conferir essa entrevista completa ou algum trecho específico pelas nossas redes sociais, o canal do YouTube da TV Antena 10 e também no portal a10mais.com. Vem comigo, essa entrevista está para lá de especial porque a gente vai tratar de um tema de relevância pública, os crimes virtuais. Você já recebeu aquela mensagem de WhatsApp dizendo que sua compra online ficou retida, que você tem que fazer imediatamente um Pix para liberá-la? Ou então aquele pedido de socorro, de uma ligação estranha de algum parente ou amigo pedindo dinheiro porque precisa ali de uma ajuda emergencial? Esse aqui só são alguns exemplos bastante simples sobre os crimes virtuais, porque essa modalidade vai avançando com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou quem entende do assunto, que é o delegado Humberto Mácula, que está à frente da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Obrigada, delegado, por ter aceito o nosso convite e participar do A10Cast. É uma honra estar aqui no A10Cast e é sempre importante jogar luz sobre esse tema que é tão relevante, né, e que tem incomodado tanto o nosso cidadão piauiense, teresinense e brasileiro. Agora, delegado, tem muita gente que pensa que esse é um tipo de crime que só tem como vítima, por exemplo, os idosos, aquelas pessoas que têm mais dificuldades com as tecnologias. Mas esse é um crime que hoje ninguém está imune, né? Hoje o crime cibernético ele foi pulverizado, né? Com a democratização da internet, o dinheiro indo para a internet também, e com o advento da pandemia, que avançou muita coisa, né? Nós tivemos um avanço tecnológico de 50 anos em um ano. Sim. Né? Então, o próprio podcast, essa ferramenta, a videoconferência, a videochamada, né? As compras online, que hoje já são muito mais numerosas do que as compras presenciais. Toda essa tecnologia que foi embarcada na internet fez com que o criminoso ele percebesse que aquele dinheiro, aquele valor, aquele prejuízo que ele causava fora, no meio presencial, ele se tornou ínfimo em relação ao potencial que a internet poderia gerar para ele. Agora, delegado, quais são os crimes mais comuns, né? As mensagens, elas são frequentes. Eu, por exemplo, recentemente recebi uma mensagem no WhatsApp dizendo sua CNH foi cancelada. Clique no link. Na hora eu levei um susto tão grande, você não está esperando aquela mensagem, eu ia clicar, aí veio aquela luz assim, a minha CNH foi cancelada, por quê? Né? Aí você acorda naquele momento de tensão, né? Mas quais são esses crimes mais comuns? Olha, o nosso carro-chefe é o artigo 171, né? O crime que está no artigo 171, que é o estelionato. Né? E essa questão cibernética ela teve tanta importância que foi criado um parágrafo específico para o estelionato eletrônico, o estelionato digital em meio cibernético, né? Potencializando, aumentando a pena, justamente pela potencialidade lesiva que esse crime traz no meio cibernético. Né? O alcance, muita gente pode receber em apenas um clique, links maliciosos, disparar, né? A abrangência, né? Então um criminoso lá no Rio de Janeiro, um criminoso lá em São Paulo, aplica golpes aqui em Teresina. Então, dentro desse crime que é o nosso carro-chefe, existem os golpes, né? Os golpes nada mais são do que os tipos de abordagens que esses criminosos fazem às suas vítimas. Então, nós temos desde o golpe do falso leilão, o golpe do falso parente, o golpe do falso faccionado, que tem acontecido muito também, né? Nós temos o golpe que é comumente chamado golpe da novinha, né? Que é um tipo de estelionato amoroso. Também temos o estelionato amoroso, que é o chamado catfish. Então, as abordagens, elas são variadas, né? O criminoso, qual é a chave da questão? O criminoso, ele sempre tenta inventar algo novo, um cenário novo, que é falso, para chamar a atenção da vítima, que a gente chama do gatilho emocional, né? Como você mesmo colocou,
né? Você estava bem tranquila com a sua rotina e de repente recebe aquele gatilho emocional que chama a sua atenção e faz com que aqueles milésimos de segundo façam que você tome uma atitude que o criminoso espera que você tome, né? Imagine um criminoso, geralmente que está no sul, sudeste do país, São Paulo principalmente, ele dispara 1 milhão de mensagens dessa forma, ou 1.000 mensagens dessa forma. Se 10% clicarem naquele link, já valeu o esforço dele. Né? Então, existe hoje uma verdadeira fábrica de golpes na internet. Né? Hoje existem empresas que fazem esse tipo de disparo em massa, que muitas das vezes o criminoso, ele contrata justamente para ter essa potencialidade. Não sei se já aconteceu com você, de receber, por exemplo, uma ligação, e no momento que você atende, ninguém fala, e a ligação cai. Né? Isso são empresas chamadas de disparadoras em massa, que são utilizadas, na sua maioria das vezes, por empresas legais, empresas lícitas, que disparam ligações para saber quais são os clientes que atendem. E, de acordo com esse atendimento, elas informam a essas empresas contratantes, né, olha, essa lista de clientes atendeu, então elas são potencialmente vulneráveis a receber ligações. E o criminoso, ele também tem essa informação, ele contrata essa informação. Então, hoje, tudo dentro da internet, tudo dentro do meio cibernético, você pode quantificar e qualificar, né? E essa informação, ela é preciosa e o criminoso, ele tem utilizado muito isso. Agora, delegado, a gente sabe que às vezes a nossa legislação, ela anda num passo mais lento do que o crime avança, né? Com a tecnologia, o crime avança constantemente. Nós conseguimos avançar em uma legislação realmente que garanta uma punição a essas pessoas que hoje vivem dessa prática? Olha, excelente pergunta. A nossa legislação, ela tem tentado avançar e acompanhar um crime que ele é instantâneo e ele se modifica muito rápido. Mas nós precisamos ainda avançar muito, né? Só para você ter uma ideia, o crime de estelionato eletrônico, ele é um crime considerado com ausência de violência ou grave ameaça, né? Então, por si só, a lei, ela garante a esses criminosos muitas vantagens. Aqueles que são presos por esse tipo de crime, muitas vantagens, progressão de pena mais rápida, a questão de responder o crime em liberdade, né? E isso precisa mudar, porque hoje o crime de roubo, ele não está sendo mais tão sedutor para o criminoso quanto o crime de estelionato eletrônico. E o crime de roubo, ele tem essa característica da violência ou grave ameaça. Sim. E, em tese, o criminoso que rouba, por exemplo, um celular, ele passa mais tempo na cadeia do que um estelionatário. Isso precisa mudar. Por quê? Porque a gente tem percebido, inclusive com a amostra do Anuário da Criminalidade de 2024, que o crime de roubo no Brasil inteiro ele tem caído vertiginosamente. Ao contrário, o crime cibernético tem aumentado muito, né? Justamente pelo que eu falei. O criminoso ele tem percebido as diversas vantagens que existem no crime cibernético. Ele não quer mais, por exemplo, ficar cara a cara com a polícia, com o risco de troca de tiro. Não sei se você tem percebido, mas os crimes de assalto a banco, sim, os crimes de assalto a transporte de valores, eles têm caído. A gente não observa mais isso no Piauí e no Brasil inteiro, né? Hoje é exceção. E se a gente voltar um tempo pretérito, eu lembro que eu estava na inteligência nessa época, em 2017, 2018, os crimes de caixa eletrônico, eles eram quase que mensais. Então, essa questão da legislação, ela precisa ainda avançar muito, né? Hoje é inadmissível que você tenha que esperar, né, para pedir, por exemplo, uma quebra de sigilo telefônico, né, para que você tenha uma quebra do sigilo, por exemplo, do IP, para você saber onde o criminoso está, né? Então, a investigação ela precisa avançar também, a legislação na questão punitiva precisa avançar, né? Não pode ser tão atraente para o criminoso, certo? Praticar um crime cibernético com tantas benesses que eram dadas a um estelionatário
antigo, passado, né? O estelionatário de antigamente era aquele estelionatário que só atingia uma pessoa. Sim. Era aquele estelionatário que abordava os clientes na saída de um banco com bilhete premiado. Era aquele estelionatário que falsificava cheques sem fundo, né? Falsificava cheques para que ele não tinha provisão de fundo. Então, a gente não pode mais estar nessa época, a gente precisa avançar, né? O crime cibernético hoje, ele é muito sedutor ao criminoso, por vários fatores. A gente pode, então, entender que para o legislador, o crime virtual, ele traria um risco menor à vida da pessoa, então por isso a lei ainda é tão branda para esse tipo de crime? Sim, exatamente. Para o legislador, hoje, o crime cibernético, né, ele é um crime mais inofensivo do que um crime de roubo, por exemplo. Só que tanto o crime de roubo como o crime cibernético, hoje, eles têm uma potencialidade lesiva muito alta, né? Nós avançamos em alguns aspectos, por exemplo, nesse que eu lhe falei, o artigo 171, ele foi acrescentado por um parágrafo 2º-A, que trata do crime eletrônico, e a sua pena é um pouco mais severa, mas nós precisamos avançar mais ainda. Por quê? Porque hoje a população, ela sente. A população Sim. hoje, ela sente na pele o que é um golpe. Sim, né? diariamente. Diariamente. Nós não podemos suavizar isso ou achar, ou se sentir anestesiado por muitas ocorrências, né? Então, a gente recebe na delegacia muitas ocorrências envolvendo R$1.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, que são valores perdidos, que a vítima já diz assim, mas não adianta nem a gente denunciar, porque não vai acontecer nada. Né? Não, a gente precisa denunciar. E essa legislação, ela precisa avançar tanto na questão instrumental da investigação, para que o investigador ele possa chegar mais rápido no criminoso, para que ele tenha ferramentas mais céleres para chegar no criminoso mais rápido, quanto na questão punitiva do criminoso dizer assim, olha, eu não vou para essa área cibernética, porque é uma área que, se eu for preso, né, eu vou passar muito tempo. Se você observar, por exemplo, as legislações de fora, a legislação americana, ela prevê penas de até 20 anos na fraude cibernética. Né? Hoje, os Estados Unidos, ele conta com a maior população carcerária do mundo. Mas por quê? Porque lá a criminalidade é muito mais alta que o Brasil? Não, porque o criminoso realmente ele permanece preso. E isso, para a população, é uma sensação muito gratificante. Não só para a população, tá? Mas para o policial. Sim, que está ali trabalhando. Que está trabalhando e que percebe o resultado da sua ação. Né? Para a testemunha, porque a testemunha ela percebe que se ela for até a polícia, se ela for dar informações, ela sabe que aquele criminoso vai ficar preso. E para o efeito didático da própria comunidade que está no entorno do criminoso. Porque ele percebe, o cara praticou um crime cibernético e ainda está preso. Tá, só então eu não quero nem pensar em participar disso aí. A gente pode dizer que nessa realidade ainda da nossa legislação, esse tipo de crime está compensando ainda? Ainda sim, na nossa legislação sim. Não obstante, o esforço do legislador, o esforço do judiciário em combater esse crime e o esforço da Polícia Civil. Mas a gente precisa ainda caminhar muito para diminuir essa ocorrência que hoje ela é real e hoje ela incomoda muito. Agora, delegado, o senhor falou aí sobre empresas que são contratadas, empresas específicas para esse tipo de crime. Então, é um crime que vai além das fronteiras do Piauí, né? Vai além das fronteiras do próprio Brasil. Né? Tem empresas de fora que acabam atuando nesse tipo de crime. Nesse caso, a gente entende que tem que ter um investimento muito grande de inteligência, né? na polícia, no sentido de dar à polícia as condições para estar ali para e passo com a inteligência da criminalidade. Né? Hoje o Piauí avança nessa questão da inteligência, de dar as condições da polícia fazer esse trabalho. Olha só que interessante. No nosso inquérito policial, a maioria dele, o único ente que está no Piauí, que está em Teresina, é a vítima. A única pessoa que está, ao contrário, por exemplo, de inquéritos daqui de Teresina, do Piauí, de roubo, no qual a vítima está em Teresina, o assaltante está na Teresina, as testemunhas estão em Teresina,
no Piauí, estão no mesmo local onde aconteceu o crime. O crime de homicídio, eu trabalhei 2 anos na delegacia de homicídio e a gente fazia essas investigações locais, o latrocínio, onde a vítima está em Teresina, a testemunha está em Teresina, o criminoso está em Teresina. O crime cibernético, ele é diferente, né? Ele é um pouco mais especializado. Por quê? Porque a vítima está em Teresina, mas a testemunha está no estado. Um criminoso está no outro estado, né? O outro criminoso comparsa está em outro estado. Nós já identificamos, inclusive, escritórios cibernéticos criminosos, nos quais um criminoso está na Bahia, o outro criminoso está em São Paulo praticando o mesmo crime. Né? Então, essa característica do crime cibernético, ela dificultaria muito a investigação se nós não utilizássemos a inteligência, se nós não utilizássemos as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis. Então, hoje o Piauí é uma referência nacional, né? Nós recebemos um grande apoio da nossa gestão, tanto do nosso secretário de Segurança, né, o Chico Lucas, como do nosso delegado-geral. Esse apoio ele é diário, esse apoio ele é constante, tanto com a questão de ferramentas, como de questão de capacitação. Então, para você ter uma ideia, há um tempo atrás, quando nós queríamos ouvir uma pessoa em outro estado, nós tínhamos que mandar uma carta precatória por e-mail para um colega de outro estado, para a Polícia Civil do outro estado, para que essa Polícia Civil achasse essa pessoa. Depois que achasse essa pessoa, fazia o interrogatório ou o depoimento dela, e para retornar demorava muito. Então a gente tinha cartas precatórias que, para o retorno dela, demoravam quase 1 ano. Então você imagina isso dentro de um crime cibernético. Hoje não. Hoje, através da tecnologia, através da inteligência, nós conseguimos achar aquela pessoa daqui de Teresina, nós conseguimos intimar essa pessoa daqui de Teresina e conseguimos ouvir essa pessoa daqui de Teresina, né? Então, toda essa tecnologia, ela está disponível. Além disso, os nossos policiais, eles têm recebido uma capacitação muito robusta, que faz com que a nossa investigação seja mais qualificada. Porque não adianta nada você encontrar o criminoso, não adianta nada você ouvir o criminoso, não adianta nada você ouvir a testemunha, prender o criminoso, se as suas provas não forem robustas, tecnicamente. Você provar para o magistrado, provar para o Ministério Público que realmente aquela pessoa cometeu aquele crime, né? Ainda mais no mundo, né, daqui do Brasil, num cenário que nós observamos um verdadeiro comércio de laranjas, né? Onde pessoas no Brasil inteiro, elas oferecem contas, emprestam contas para receber dinheiro. Então, essa situação hoje no Brasil, ela é terrível. Mas são pessoas que têm consciência que esse empréstimo é para facilitar um crime, ou são pessoas que de forma inocente ali pensam que estão ajudando para outra coisa? Não, a gente tem percebido uma evolução nessa questão do laranja. E no início, a gente percebia que o criminoso ele tinha um trabalho de forjar uma conta falsa, né? Ele se passava por uma pessoa e lá no começo ele falsificava contas, né? Ele utilizava documentos falsos para abrir contas em bancos digitais ou bancos tradicionais e assim perpetrar o crime dele. O que aconteceu? Essas empresas bancárias, elas têm investido muito em tecnologia. A maioria delas, claro que existem as exceções, mas a maioria dessas empresas bancárias, essas unidades bancárias, elas investem maciçamente em prevenção de fraudes. Então hoje, para você abrir uma conta, seja ela digital ou tradicional, usando documento falso, é muito difícil. Claro que existem as exceções, sim, certo? Mas com essa dificuldade, biometria facial dinâmica, aquela que você precisa se movimentar, né? Não basta só você mostrar um documento, mas você tem que virar o rosto para a direita, virar o rosto para a esquerda. Isso dificultou a ação do criminoso e tornou mais difícil a abertura de contas falsas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a abordar pessoas comuns para utilizar como laranjas. Então, hoje você entra, por exemplo, no Facebook, você entra em outros canais de relacionamento, você observa verdadeiros anúncios, uma infinidade de anúncios, dizendo, olha, empreste sua conta, você ganha 10% do que trafegar na sua conta,
né? E isso está sendo combatido já, não só pela nossa delegacia, mas pelas delegacias do Brasil, que trabalham com o crime cibernético. E aí, o que acontece? Essa pessoa comum, que tem a sua vida estável, que tem seu emprego, que tem sua vida familiar, ela acaba sendo seduzida para isso, né? E aí ela, olha, eu quero participar disso. Então ela simplesmente entrega o seu acesso a contas bancárias para esses criminosos, para que eles recebam valores que são cometidos através de oriundos de golpes cibernéticos, né, e pagam esses laranjas. Agora, isso não tira a responsabilidade deles. Claro. Então é inadmissível você emprestar a sua conta bancária achando que aquilo não será para uma coisa ilícita. Né? Difícil acreditar nesse argumento, né? E a gente não acredita. A gente vai até o laranja, a gente intima o laranja, fala com ele por videoconferência, né? Pega o interrogatório dele, porque para nós ele é considerado também um coautor do crime, né? E as conversas são as mais variáveis, espapafúrdias possíveis, né? Eu encontrei uma pessoa num bar e essa pessoa me pediu para emprestar conta porque recebeu uma herança e eu emprestei para ela, não sabia, não tinha ideia. Não, você tinha ideia do que estava acontecendo, né? Trafegou pela sua conta 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, e você não sabia do que se tratava, e ainda recebeu por isso. Então nós temos casos, inclusive, de pessoas que abriram 19 contas bancárias em vários bancos digitais e presenciais e tradicionais. Das 19, entregou 18 acessos, né? 18 contas dessas, ele entregou o acesso para o criminoso, recebia o código de autenticação do banco no seu celular e passava para o criminoso, né? E ficou com uma conta só que ele tinha acesso. O criminoso começava a ligar para eles, olha, vai cair na tua conta agora de tal banco, 200 mil, certo? Nós vamos passar para ti 10 mil. Então a gente já tem investigações em curso em relação a essa situação, né? Inclusive nós temos um lema, não seja um laranja, inclusive a Polícia Federal também tem esse lema, para você não emprestar sua conta, porque sem a conta laranja, muito difícil, quase impossível, o golpe na internet acontecer. E qual a punição hoje na nossa legislação para quem pratica esse crime, se coloca como laranja? Né? Olha, na nossa legislação não existe o crime específico do laranja, né? É até um avanço que a legislação precisa ter, mas cada estado e sua jurisprudência, e seus julgados consideram o laranja ou como um partícipe ou um coautor. Aqui no Piauí, né, como sempre no pioneirismo, o Piauí considera sim o laranja como um coautor. Sem ele é impossível o crime cibernético se perpetrar. Ele precisa acontecer, precisa estar inserido para que aconteça. Ele não é só um partícipe, mas ele é um coautor, tanto daquele que executa, aquele que aborda, aquele que manda mensagem, aquele que liga. Então, ele também é considerado como coautor. Agora, delegado, um tipo de crime virtual muito comum é aquele crime que se utiliza ali muitas vezes da fragilidade da pessoa, né? O que eu quero entender a gente sabe que esses criminosos, eles acabam mandando mensagens ali, várias ao mesmo tempo, mas, de alguma forma, eles estudam a personalidade dessa vítima para conhecer aquela vítima que eles vão ter uma possibilidade maior de concretizar essa ação criminosa? Sim. A gente tem percebido e a gente classifica esses golpes, crimes cibernéticos, em basicamente 2 tipos. Aqueles golpes que são os instantâneos e aqueles que são considerados mais prolongados, né, os permanentes. O instantâneo é aquele que o criminoso ele se utiliza da urgência, do gatilho emocional, né, da fragilidade da vítima. E o permanente é aquele que é mais elaborado, existe um certo relacionamento mais estável, que são chamados os estelionatos amorosos. Né? O criminoso ele estabelece um relacionamento com a vítima, passa até 6 meses, 4 meses conversando com a vítima para abordar a vítima num cunho financeiro. Mas ele se apresenta àquela vítima ou ele se coloca como outra pessoa? Ele se coloca como outra pessoa. Nós temos casos de vítimas do estelionato amoroso que estabeleceram um relacionamento com o criminoso durante 6 meses, 4 meses, e o criminoso se apresentava, por exemplo, como
um soldado americano que estava nos Estados Unidos e que gostaria de ter um relacionamento com aquela pessoa e até pedir em casamento aquela pessoa. Então, ele faz uma falsa imagem, né? E temos até alguns que são mais engraçados, se é que a gente pode dizer isso, engraçado, que se apresentam como o próprio Elon Musk. Sim. Tem um caso do Brad Pitt, né? Que a mulher pensava que estava namorando com ele. O caso, né? do Brad Pitt, do Elon Musk, né? A gente tem vários casos que o criminoso se apresentava como Elon Musk lá na delegacia, né? Dizendo que já estava cansado de ser uma super celebridade, que queria conversar com uma pessoa comum, e a pessoa fragilizada acaba acreditando e transferindo valores. Acredite, transferindo valores. Para um bilionário. Para um bilionário, né? Então, assim, essa é uma prova de que o criminoso estuda o perfil da vítima, né? A vítima mais idosa, existe um perfil, existe um tipo de golpe, né? E um tipo de especialização, um tipo de quadrilha. A pessoa que é mulher, existe também, que é homem, existe também. O golpe da novinha é um golpe tradicional já, bastante utilizado, né? Que ele utiliza preferencialmente homens e homens casados, justamente porque para evitar que o homem denuncie com medo, né? A extorsão, chamada de sextorção também, né? Que existe um compartilhamento de imagens íntimas, e no momento em que o criminoso ele tem aquelas imagens íntimas, ele ganha um poder tal que a pessoa se sente inclusive acuada em relação a denunciar. Ela não denuncia. Né? Então, existe sim um perfil específico, existe uma métrica, existem softwares que são utilizados pelos criminosos para abordar uma categoria certa de pessoas, às vezes casadas, às vezes pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, né? Não que as com um poder aquisitivo menor não sejam abordadas, também são abordadas, e o criminoso sabe disso, cada um com sua especialidade, cada um com seu grau de dificuldade, cada um com a sua forma de habilidade um pouco mais apurada do criminoso, né? Ele é treinado para isso, ele faz só isso. Então, geralmente eu digo isso para as vítimas, olha, não existe uma questão pessoal entre o criminoso e você, tirando, é claro, algumas exceções, que é o estelionato amoroso. Não existe uma questão pessoal, para ele é um número, certo? Então, para ele, você é uma presa, certo? Então, ele acorda querendo fazer isso, ele acorda já com o intuito de aplicar esse tipo de golpe. Então, não tente interagir, não tente conversar, não tente ser mais esperto ou mais esperta, porque a habilidade dele é exatamente entrar na cabeça da vítima. E a gente fica pensando, então, como se defender, né? Principalmente nesse caso dos crimes que vão para essa vertente sentimental, né? Que tentam conquistar a vítima ali naquele momento de fragilidade. A gente sabe que até com as redes sociais, né, as pessoas estão cada vez mais frágeis, né? Muitas vezes as pessoas estão até adoecidas, são vítimas ali ideais para esse tipo de crime, né? Isso, exatamente. A gente precisa entender que o crime virtual, o crime cibernético hoje ele é uma realidade, né? Nós não estávamos preparados para ele. A verdade é essa, né? A pandemia, ela acelerou muita tecnologia e acelerou essa necessidade que a segurança digital, a segurança cibernética, ela seja um tema importante na vida de todos nós, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, a gente precisa saber cuidar da nossa segurança. Eu sempre gosto de fazer o paralelo com a questão presencial, né? Quando a gente era um pouco mais novo, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu era um pouco mais novo, minha mãe dizia, olha, tome cuidado por onde você anda, cuidado com o que você fala, as ruas que você vai trafegar, procure ruas movimentadas, ruas que sejam bem iluminadas, né? E desconfie da aproximação de estranhos, não fale com estranhos. Então, a gente precisa trazer isso para o meio cibernético também, a gente esqueceu um pouco disso, né? A gente precisa trazer para o meio cibernético, cuidado com estranhos, cuidado com quem você fala, quem aborda você na internet, né? Hoje, nós precisamos trafegar em ruas iluminadas, nós precisamos também trafegar em sites que sejam claros, que tenham uma certa segurança, né? O crime do falso leilão, por exemplo, o golpe do falso leilão.
a pessoa ela recebe vários sinais do golpe e mesmo assim ela vai ultrapassando esses sinais sem observá-los, né? Por exemplo, temos casos lá que a pessoa perdeu R$200 mil num Pix, um Pix de R$200 mil. Então a pessoa, quero comprar um veículo. Delegado, eu queria comprar um veículo. Procurei o primeiro site de leilão que apareceu no Google, eu entrei, comecei a pesquisar, verifiquei que o site tinham veículos que eram veículos com preço até razoável, não eram preços abaixo do mercado, eram preços razoáveis. Comecei a conversar, fui direcionado para uma conversa de WhatsApp. Nessa conversa de WhatsApp, ele pediu para que eu fizesse o Pix. Quando eu fui fazer o Pix, vi que era uma pessoa física, não era no CNPJ do site, do mesmo site, né? Perguntei porque era uma pessoa física, me disseram que era um CEO da empresa, que não tinha problema, e eu fiz o Pix de R$200 mil. Então, assim, são vários sinais que nós recebemos na internet do golpe e que nós não observamos, e nós precisamos apurar essa nossa segurança digital. Se eu recebo, por exemplo, um contato de uma pessoa que se diz ser a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão no WhatsApp, apenas com a imagem dele, sem estar gravado na minha lista de contatos, ali é o primeiro sinal. Diz, não está na minha lista de contatos, né? Aí vem o segundo sinal, pai, mãe, eu estou precisando de um dinheiro. Tudo bem, você está precisando, vou transferir para sua conta. Não transfira para minha conta. Transfira para a conta dessa pessoa, porque minha conta está com defeito. Então transfira para a conta dessa pessoa, porque eu estou devendo ela. Segundo sinal. Né? Diz, não, peraí, eu não vou transferir para a conta de terceira pessoa. Se você quiser, eu transfiro para você, que é o meu filho, que é o meu sobrinho, e você transfere para essa pessoa. Né? Não, mas não dá para... Não, então não dá para fazer isso agora. Mas nós temos uma infinidade de vítimas que caem nesse golpe, né? Que transferem valores altos de 20 mil, de 25 mil reais, de R$1.000, de R$2.000, para essas pessoas, acreditando só numa imagem. Né? Então a gente precisa apurar a nossa segurança digital, a gente precisa desconfiar por onde nós estamos trafegando na internet, com quem nós estamos conversando, para que a gente não caia num golpe. Por exemplo, nesse caso do senhor que perdeu 200 mil, eu indaguei, disse, olha, 200 mil, você comprou um carro, você não teve assim a perspicácia de pagar uma passagem, porque o carro, ele, segundo os criminosos, né, segundo o site, estava em São Paulo, você não teve a perspicácia de pagar uma passagem, ir a São Paulo, observar esse carro, entendeu? Verificar se realmente ele existia, se era aquele carro, se a loja existia. E se é, delegado, eu não pensei nisso. Então a gente precisa ter calma no momento em que está tratando com a questão financeira, precisamos apurar a nossa segurança digital para que a gente não seja mais uma vítima. E muitas vezes a gente ainda tem aquela ideia, né, de que eu não vou cair num crime digital. A gente tem a ideia de que quem cai nesse tipo de crime, quem é vítima, né, desse tipo de crime, é ingênuo, né? Então você sempre acha, eu não sou bobo, eu não vou cair. Quando eu receber a mensagem, eu vou saber entender, perceber que é uma armadilha ali, né? Então todo mundo pode cair num tipo de crime, porque são os mais diversos possíveis e todo dia surge uma nova modalidade, né? Isso, exatamente. Né? É uma verdadeira guerra de gato e rato, né? Sempre eles inventam algo novo para tentar ludibriar você e sempre nós achamos que já sabemos de todos os tipos de golpe. Sim. Né? Então, não existe idade, não existe classe social, não existe grau de conhecimento específico. Já tivemos policiais que caíram no golpe, já tivemos pessoas que são técnicos de TI que caíram em golpe, tivemos pessoas da mais variado grupo social que caem nesse tipo de golpe. Sim. Nós não estamos alheios e é mais um alerta para que todos nós possamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. E no momento de qualquer tipo de pagamento ou de transferência bancária, pensar 2, 3 vezes para onde está indo aquele valor, principalmente se for um valor alto. Agora, delegado, há necessidade de uma preocupação maior, de uma atenção maior com as crianças, né? Porque a gente tem acompanhado a cada dia, né, crimes e agora essas plataformas, né, em que as crianças entram em desafios e muitos acabam até perdendo a vida dependendo do desafio, né? Aqui no caso do Piauí nós já temos casos como esses de crianças ou adolescentes
que estão participando desses desafios e estão aí correndo um risco de vida realmente. Correndo um risco de vida é uma preocupação muito grande do Piauí, é uma preocupação muito grande da nossa Polícia Civil, seja na DRCI, seja na DPCA, que é da Criança e do Adolescente de Proteção, né? E nós temos hoje profissionais gabaritados para combater e prevenir esse tipo de crime, né? Principalmente crimes que envolvem crianças. Hoje, nós percebemos, né, que as crianças elas estão muito mais íntimas com a tecnologia, Sim. Com as redes sociais. Ensina os adultos, né? Ensina os adultos, exatamente. Com os jogos online, né? E todos esses dispositivos, eles são canais de abordagem de todo tipo de criminoso, seja pedófilo, seja estelionatário. Antigamente, a gente fechava apenas a porta da nossa casa, fechava o portão. Sim. E as nossas crianças estavam seguras. Hoje não. Hoje, os pais precisam, e isso é um papel eminentemente dos pais, precisam ter um olhar muito mais próximo com o que seus filhos estão fazendo na internet. É claro que é muito mais cômodo você entregar um celular para a criança, deixar ela ali, né? E não ter aquele cuidado, né? Sim. Ela fica quietinha, ela não dá trabalho, mas é importante que os pais monitorem a atividade de seus filhos no meio cibernético. Você é um crime silencioso, desde o cyberbullying até a pedofilia, né? Até o estupro virtual, até os desafios que são colocados nesses jogos. Então, é importante que os pais aprendam a trabalhar isso com seus filhos, né? Aprendam quais são esses jogos, entendam que jogos seus filhos estão jogando, quais os canais de chat, né, de conversas que os filhos estão estabelecendo no WhatsApp, controles parentais. Então, para a gente combater esse tipo de crime cibernético, a gente tem que usar a tecnologia também, né? Então, existem hoje softwares, existem hoje ferramentas tecnológicas que os pais podem monitorar a atividade dos filhos na internet, né? O que eles estão trafegando, o que eles estão conversando, com quem estão conversando. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. Sim. Né? O pai e a mãe precisam tomar cuidado com o que seus filhos estão fazendo na internet, para que isso não seja uma armadilha, como você falou, e para que isso não evolua para uma coisa pior, né? Como assassinatos, como a pedofilia, como estupro virtual, que você acha que o seu filho ou sua filha está bem trancado ali dentro do quarto, mas na verdade ele está sendo vítima de criminosos. Aqui no Piauí já tivemos várias operações, né? Operação Luz da Infância, que trata da questão da pedofilia. Tivemos outras operações de estupro virtual de vítimas, inclusive lá na DRCI, de um criminoso que, de Minas Gerais, ele conseguiu realizar um estupro virtual de crianças aqui em Teresina. Né? No caso, imagens, fotos, vídeos da criança, né? Isso, começa com uma conversa despretensiosa, inclusive se passando por uma criança da mesma idade, abordando idades de 8 anos, 10 anos, se passando também por crianças dessas idades. A partir daí, começa a solicitar imagens íntimas daquela criança, daquele adolescente, e aí pronto. Com a imagem íntima, ele fazia e ordenava que aquela criança, aquele adolescente, fizesse ações sexuais ao longe, filmasse, né? Ameaçava, dizendo que se contasse para os pais ia matar. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que os nossos filhos estão fazendo na internet e, principalmente, se notar algum comportamento estranho, né, de retração, de reclusão, de timidez, que não é normal, né, que foge da normalidade, se aproximar mais, perguntar mais e, se for o caso, intervir em relação às redes sociais. Nesse caso, por envolver menores, a pena é maior, né? No caso desses crimes envolvendo as crianças, né? Mesmo sendo os crimes virtuais, há uma penalidade maior nesse caso. Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a questão do assédio, da abordagem, a questão da pedofilia, a questão do estupro virtual. Ele é mais severo porque é feito em relação às crianças justamente pela inocência, pela falta de maturidade no tratamento e a falta de defesa que a criança tem. É um mundo
que está ali ainda descoberto para a criança e que ela está explorando, e quando se depara com situações dessa natureza, a lesividade é muito maior. No caso, delegado, dos crimes, né, virtuais, o crime amoroso, né, que o criminoso tenta seduzir ali a vítima, né? Você começa a conversar com uma pessoa normal, né? Aparenta ali ser uma pessoa normal, tentando conhecer você. Que sinais você pode começar a perceber nesse diálogo que mostra que há algo estranho nessa pessoa que está do outro lado tentando se aproximar de você? Olha, existe um sinal muito característico, né? Antes do principal sinal, que é o sinal financeiro, né? Quando já entra no cunho financeiro, pedindo dinheiro, dizendo que está com problema de dificuldades financeiras, existe um sinal muito característico, que é o sinal de evasão. A pessoa ela fica evasiva, você tenta, inclusive, fazer uma chamada de vídeo com a pessoa, tenta saber como ela é, e a pessoa não quer, ela se torna evasiva, ela diz, olha, eu não quero mostrar agora, porque eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo outra coisa, né? Até chegar no cunho financeiro, que sempre descamba para o cunho financeiro. Nós temos um caso lá na delegacia, né, que está em investigação, que um senhor, né, ele perdeu em 6 meses 300 mil reais. Muito dinheiro. 300 mil reais em 6 meses. Ele se relacionava com uma moça, esse senhor casado, a esposa evidentemente não sabia do que estava acontecendo, né, e ele começou a se relacionar com essa mulher, né, que se dizia mulher, né, numa rede social característica, né, uma rede social de match, que o pessoal fala, de encontros. Foi para o WhatsApp e começou a se relacionar. Essa pessoa mandava imagens para ele de visualização única. Quando ele abria, era uma mulher muito atraente, muito bonita, né? E aí ele começou a estabelecer esse relacionamento. Ele nunca tinha pedido dinheiro emprestado para ninguém na família, né? E aí começaram a desconfiar quando ele começou a pedir dinheiro emprestado, né? Ele dono de um mercado, dono de um estabelecimento comercial, né? Sempre tinha uma situação financeira muito boa, e de repente ele começa a pedir dinheiro para o próprio irmão. E aí a esposa, alertada pelo irmão, começa a desconfiar, confronta ele, e aí ele solta, né? A poupança da família, que era de 300 mil, ele torrou em 6 meses, né? Acreditando estar conversando com uma mulher atraente, que na verdade nem mulher era. Né? E nós já chegamos, né, na identificação desse criminoso. Ele está em outro estado brasileiro, estamos tentando capturá-lo, né? E para mostrar para você, né, que que essas pessoas, elas se iludem muito. Então, nessa questão do estelionato amoroso, o sinal principal é essa evasão. Primeiro, você tenta ter mais informações da pessoa, a pessoa não quer te dar, muitas vezes diz que é tímida, muitas vezes diz que não pode entregar, né? E aí é o primeiro sinal, e depois vem o sinal financeiro. Diz, olha, eu estou passando por uma situação financeira, tem como você mandar um dinheiro para mim? Começa sempre com pouco dinheiro, 50 reais, nesse caso começou com 500 reais, foi para 1.000 reais, escalou para 20 mil, daqui a pouco ele estava transferindo 50 mil reais para essa pessoa, uma pessoa que ele nem conhecia, não sabia quem era, não sabia se estava aqui em Teresina, a pessoa dizia que estava aqui em Teresina e na verdade não estava, e acabou perdendo esse valor todo. Agora, delegado, o senhor fala do sinal da pessoa ser evasiva, mas hoje nós estamos diante da realidade da inteligência artificial, né? Então, você pode criar diversas situações ali, né? E usar imagens de outra pessoa e manipular situações, torna mais difícil, né, seguir esse critério da evasão hoje, né? É verdade. A inteligência artificial, ela levou tudo para um outro patamar. Né? Então, hoje, desde vozes simuladas até faces simuladas, rostos simulados, né? A pessoa pode, inclusive, se passar por um parente, né? Se ela tiver exatamente os comandos, os prompts corretos, né? Para fazer com que aquela pessoa aquela imagem se torne um parente, e fazer uma videochamada tranquilamente e a pessoa achar que é o próprio parente. É claro que a tecnologia, as máquinas que são utilizadas para realizar isso ainda estão caminhando ainda,
né? Essa simulação de face, de rosto, ainda precisa de uma máquina robusta para que possa, de uma forma efetiva, enganar alguém, né? Mas isso está muito perto de acontecer, né? E nós estamos preocupados com isso, porque uma das recomendações, inclusive, é que você faça uma videochamada com a pessoa para saber se realmente ela é quem diz ser, né? E quando isso não for possível? E quando você fizer uma videochamada, que do outro lado vai estar uma pessoa que você conhece, mas na verdade não é, né? A gente pode chegar a esse nível. Pode chegar a esse nível tranquilamente. Com o avanço da inteligência artificial. Com o avanço da inteligência artificial, isso é plenamente possível, né? Quando isso se tornar mais democrático, isso se tornar mais tecnicamente possível isso acontecer em máquinas menos robustas, né? Hoje, você precisa ter uma máquina, um celular mais robusto, uma máquina mais tecnológica para poder conseguir fazer isso. Mas isso em pouco tempo, em poucos anos, isso vai ser possível acontecer em qualquer pessoa e os criminosos com certeza utilizarão isso, né? Já estão utilizando em alguns lugares, mas de forma mais pontual, certo? Mas isso se tornará mais comum. Só que, o que acontece? Sempre, lá na delegacia, nós utilizamos uma técnica de investigação que ela leva dois caminhos. O primeiro caminho, que é o caminho comunicacional, é como a pessoa aborda você, seja por um site falso, seja por um boleto falso, seja por uma ligação, né? Como o criminoso ele chega até a vítima. Essa é a abordagem comunicacional. Sim. Nós fazemos essa investigação comunicacional. E existe a abordagem financeira, que é uma investigação financeira. O que é isso? Como o criminoso, ele tira do seu espectro, ele tira do espectro da vítima aquele valor e traz para ele, né? Que é o antigo follow the money, né? Siga o dinheiro, para onde ele vai. Então, como ele vai conseguir tirar? São dois mecanismos que em todo golpe, em todo estelionato eletrônico existe. O primeiro, a abordagem comunicacional, como ele vai te abordar, como ele vai chegar até a vítima. E o segundo, depois que ele derruba todas as barreiras de segurança que a vítima tem, né, que ele consegue enganar a vítima, como ele vai fazer com que a vítima transfira valores dela para ele. E aí que está a chave, né? Eu sempre coloco isso para as vítimas, coloco isso também nas palestras que eu faço e nas orientações que a gente dá, né? Existe essa primeira e a segunda abordagem, que é financeira. Então, nesse caso da inteligência artificial, por mais que ele derrube essas barreiras de segurança, se passando por uma pessoa, se passando por um parente, por alguém conhecido, vai chegar uma hora que ele vai pedir o dinheiro. Sim. Vai chegar uma hora que ele vai, de alguma maneira... Tem que ter o caminho do dinheiro. O caminho do dinheiro. E é nesse momento que a vítima ela tem que ter a maior preocupação e o maior cuidado. Então, por exemplo, mesmo que ele se apresente para mim, usando uma inteligência artificial, como se fosse o meu irmão ou como se fosse o meu pai, né? No momento em que ele vai pedir o dinheiro, eu preciso exigir que o valor que eu vou transferir para ele seja para a pessoa que eu sei que é. Porque a conta é do meu irmão, sim, a conta é do meu pai, a conta é do meu parente, né? Então, nesse momento, é que a vítima consegue escapar do tipo de golpe, né? E a recomendação que a gente dá e que a gente sugere a todo usuário de internet: a partir de agora, tome muito cuidado, porque a tecnologia ela vai servir ao crime, mas também vai servir a você e a polícia. A gente tem uma projeção, delegado, de hoje, de quantos milhões são aí por dia roubados por meio desses crimes virtuais? Olha, nós temos uma crescente, né, vertiginosa na questão do cometimento do crime cibernético, né? Para você ter uma ideia de números, pelo menos aqui em Teresina, em 2017, nós fechamos o ano de 2017 com 70 boletins de ocorrência, tá, de crimes cibernéticos. Durante o ano inteiro? Durante o ano todo, 70, em 2017. Sim. Em 2020, nós pulamos para 1.700 boletins de ocorrência. Já estávamos na pandemia, né? Quando estourou tudo, né? Em 2024, nós fechamos com 7.500 boletins de ocorrência no ano de 2024. E em 2025, até agora, nós já temos um número maior
do que em 2024 no mesmo período. Então, isso é uma crescente. Em números de prejuízo, eu posso te dar um número. De 2023 a 2025, nós tivemos em Teresina uma perda aproximada, e isso é um cálculo de estimativa, tá? A gente recebeu um relatório técnico da nossa inteligência de uma estimativa, não é um cálculo real. Isso pode ser, inclusive, pode ser o dobro desse valor. Mas de 2023 a 2025, só em Teresina, nós tivemos um valor aproximado de 9 milhões de reais de prejuízo de vítimas em crimes cibernéticos, tá? Isso pode ser o dobro, tá certo? Que a gente vem especializando ainda mais a nossa estatística, né, o nosso quantum, para que a gente possa entregar esse valor mais preciso. Mas no Brasil inteiro, isso pode chegar na casa de bilhões. Né? Um assalto, não sei se você lembra o assalto que teve no Banco Central de Fortaleza, né, um tempo atrás, ele gerou um prejuízo de 30 milhões de reais naquele assalto. Esse prejuízo de 30 milhões, um criminoso cibernético, ele facilmente consegue tirar isso em 6 meses, em 3 meses, facilmente. Então, é mais uma das ferramentas, né, um dos motivos que o crime cibernético hoje, ele é muito sedutor. Né? O custo, mais um. Hoje, um criminoso cibernético, ele precisa apenas de um celular para cometer o crime dele. Né? Um assaltante a banco, para ele cometer um crime, ele precisaria alugar arma. É todo um esquema, é toda uma logística que ele teria que tomar, e hoje o custo é muito baixo. E o lucro que um criminoso cibernético desse tem hoje é muito grande, é muito maior. Então a gente percebe essa migração, ela já é real do crime presencial. E olha só, o interessante, a maioria dos nossos alvos, dos nossos criminosos que nós prendemos e investigamos, a maioria deles, eles têm um antecedente criminal por roubo, ele tem um antecedente criminal por tráfico, e quando a gente indaga, ele diz, não, eu saí do tráfico e do roubo justamente para o crime cibernético, porque é mais fácil, dá mais dinheiro, e a gente não enfrenta a polícia como enfrenta nos outros crimes. Eles vão se especializando, né, nesse tipo de crime. Agora, delegado, não seria exagero, então, a gente pensar que daqui a algum tempo os crimes virtuais vão superar os crimes físicos? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu acredito que em alguns anos o crime cibernético ele vai estar muito mais numeroso do que os crimes presenciais. A gente já percebe isso nas milícias do Rio de Janeiro, nos crimes do Sul e Sudeste. Né? O tráfico de drogas ele está deixando de ser praticado ou está sendo colocado como segundo plano. Por quê? Porque o crime cibernético hoje, a fraude bancária, a fraude cibernética hoje, ela é muito mais lucrativa. Hoje nós já temos dados e temos existência, já foram presas pessoas que criavam bancos digitais do crime. Bancos digitais do crime. Né? Pessoas que lavam o dinheiro do crime através de bancos digitais. Que colocam, depositam seus valores lá. Então, assim, é muito comum, olha só que interessante, é muito comum hoje o criminoso, ele chegar, por exemplo, para um dono de estabelecimento comercial e perguntar para ele, olha, quanto é que você paga de imposto? Ele disse, bom, eu pago por mês 100 mil reais. Ele disse, eu consigo baixar isso para ti para 50 mil, tu quer? Ele disse, eu quero. Todo mundo vai querer. Isso é muito comum, principalmente no Sul e Sudeste. Né? E quem faz essa oferta? O criminoso cibernético. Sim. Se me dá o teu boleto de 100 mil, eu pago ele e tu me dá só 50 mil. E o dono lá do empreendimento paga. Diz, olha, eu vou te dar um boleto de 100 mil e tu vai pagar para mim esse boleto e eu vou te dar só 50? Metade? Como é que ele paga esse boleto de 100 mil? Através do golpe. Do golpe cibernético. Isso está mais comum do que você pode imaginar. Pessoas que entregam, pessoas físicas que entregam um boleto de IPVA de 15, 20 mil de um veículo
para o criminoso, e o criminoso consegue pagar aquele boleto, entrega pago para a pessoa aquele boleto e recebe o valor de 10 mil. E já dá para perceber que tem algo estranho por trás disso, né? Muito estranho. Não dá para realmente acreditar que é alguém tentando ali diminuir a carga tributária, né? Exatamente. E, infelizmente, muitas vezes a gente querendo essa facilidade, né? E realmente querendo, muitas vezes, economizar, vamos dizer assim, a gente acaba contribuindo com o crime. É preciso nós também termos essa atenção, delegado, de como nós estamos sendo vítimas, mas também contribuindo com o crime, né? Exatamente. A mesma situação do receptador, aquela pessoa que faz a receptação de por exemplo, um celular roubado e vende para um consumidor que compra aquele celular de uma origem que não é lícita, né, que deve desconfiar daquilo. Todo esse ciclo, essa cadeia, ela contribui para o assalto, ela contribui para o roubo do celular. Da mesma forma, no crime cibernético, todas essas ações, elas contribuem para o crime cibernético. Você emprestar, entre aspas, aí, a sua conta para o recebimento de um valor, você aceitar ter o seu boleto de 10 mil reais ser pago por 2 mil reais, tudo isso existe uma penumbra e tudo isso contribui para o crime cibernético. Então, cada um de nós, cidadão, usuário da internet, precisa entender que esse ciclo ele precisa parar. Esse ciclo precisa diminuir. Não é só a ação da polícia, não é só a ação do legislativo ou do judiciário, né, que basta, não. A ação do usuário, ombreado com essas entidades, precisa acontecer para que o criminoso cibernético ele não se sinta tão à vontade nesse meio. Todos nós precisamos dar as mãos para que o crime cibernético ele seja mitigado, ele acabe ou ele seja reduzido, né? A responsabilidade não é só da polícia, a responsabilidade não é só do legislador em colocar leis mais atuais, não é só do judiciário em manter a pessoa, o criminoso cibernético preso, mas também do usuário, do cidadão, que precisa tomar muito cuidado com o que está fazendo no meio cibernético, né? Você não pode abrir a porta da sua casa e esperar que o criminoso não entre. Da mesma forma, no crime cibernético, você precisa fechar as portas de segurança, né, dos seus protocolos de ações que você utiliza dentro da internet para evitar que o criminoso cibernético possa atingir e atacar você. E, além disso, não aceitar de maneira nenhuma a questão por uma vantagem que ali parece muito boa, mas que lá na frente você pode ser acionado pela polícia. Prendemos já inúmeros laranjas no Brasil, que têm a sua família, que têm a sua vida estabilizada, mas que receberam a visita da Polícia Civil na madrugada porque emprestaram uma conta e ganharam R$200, R$1.000. O que é isso? Eu quero agradecer, então, a sua presença aqui, delegado Humberto Mácula. Trouxe aqui para a gente até uma outra visão, para a gente pensar também com relação aos crimes virtuais. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, estamos à disposição na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Lembre-se, desconfie de tudo na internet, tome muito cuidado, valorize a sua segurança digital e assim você vai evitar de ser mais uma vítima. Estamos sempre à disposição, tanto da população quanto da mídia e da imprensa, para jogar luz sobre essa problemática que já é atual. Obrigada, delegada. Gostou da nossa entrevista? Esse assunto é muito bom e tem um grande interesse público. Então, se você quiser rever a entrevista completa ou algum trecho, você já sabe, é só acessar as redes sociais, o canal do YouTube da TV Antena 10 e também acessar o portal a10mais.com. Não tem desculpa, você pode conferir todos os episódios do A10Cast.